Bom dia, povo de Deus! Estamos aqui nessa programação especial, nessa madrugada, nesse despertar. Graças a Deus, mais um dia de vida. E muito obrigado por você estar nos acompanhando nessa transmissão aqui da União Norte Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia, na preparação para a nossa Semana de Mordomia, que já começa no final de semana. Vai ser uma programação especial. Todo mês de agosto é um mês especial porque é o mês do reavivamento, é o mês da fidelidade, é o mês da busca pelo Espírito Santo. Então seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que está despertando agora, você que está se preparando para ir para a escola, para ir para o trabalho, você que está se preparando aí, ou você que ainda está no aconchego da sua cama, que tem mais alguns minutinhos e está nos acompanhando. De onde você está assistindo? Escreve aí, coloque no chat aí de onde você está assistindo. Coloque aí no chat o seu pedido de oração. Vai ser um prazer imenso para mim ter o privilégio de interceder por você diante do nosso Pai Celestial. Deus quer que você tenha um dia muito próspero hoje. Deus quer que você tenha um dia muito abençoado, um dia feliz, mas acima de tudo, um dia de santidade. Bem, eu quero agradecer o meu colega, pastor Francinaldo Lima, que ontem estava aqui conosco e dirigiu essa programação. E amanhã, pastor Laurentino Andrade, lá da Suma, vai estar desempenhando a programação. E o tema do pastor Laurentino será Mudem meu nome, mas não meu caráter. Esse será o tema que vai ser estudado amanhã e nós contamos com a sua presença. Vamos ouvir a voz de Deus através de uma música? Vamos louvar ao Senhor com o hino oficial da nossa programação, o hino Herdeiros do Reino. E logo depois nós voltamos para a oração e para a meditação na Palavra de Deus. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Deus das nações é soberano em meu viver. Tribulações nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Fidelidade supera as tempestades.
Estamos de volta para agora fazermos uma oração antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, antes de nós meditarmos no capítulo 4 do livro Herdeiros do Reino, o livro do pastor Josanã Alves, em que estamos baseando as nossas mensagens durante estas maravilhosas manhãs de consagração. Deixa eu orar e pedir ao Senhor a sua presença conosco. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede, por esse despertar com saúde, esse despertar feliz. Pai, nós temos um dia cheio de atividades, um dia desconhecido para nós, mas o Senhor é um Deus amoroso, sábio, poderoso, um Deus que prometeu estar conosco quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pela água, por todas as provações. Ó Deus, a Ti nós rendemos graças, a Ti nós adoramos e oferecemos nosso louvor, porque o Senhor disso é digno, Senhor. Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra nesse momento. E eu quero pedir uma bênção sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, para que essa palavra possa edificar a vida dos Teus filhos, causando a transformação da nossa natureza. Transformação, Senhor, e restauração do nosso caráter, à imagem do Teu Filho. Portanto, que o Espírito Santo esteja no coração e na mente de todos aqueles que nos acompanham nessa hora. É o que eu te rogo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o livro Herdeiros do Reino é o livro que nós vamos nos basear nessas madrugadas, estamos nos baseando nesse livro. Ele é de autoria do pastor Josanã Alves, que é o responsável pelo departamento de mordomia da nossa divisão sul-americana, e hoje nós vamos meditar no capítulo 4 desse livro. É uma recapitulação, né? Uma voz de esperança. E eu quero abrir aqui a minha Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 9, e eu quero ler esse texto aqui para a nossa meditação, ok? Jeremias, capítulo 51, o versículo 9 diz assim, primeira parte: Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Interessante, o desejo de Deus era salvar Babilônia, salvar aquela nação. Deus quer salvar todo mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A provisão é para todos. E Deus, então, permite aquela tragédia do povo judeu, que foi a invasão babilônica. Mas o livro, ele não começa falando disso, ele começa falando do sensacionalismo que se faz hoje em dia, principalmente por Hollywood, sobre os últimos eventos, o fim do mundo. A palavra Apocalipse é tema para muitos livros, filmes, só que isso é explorado negativamente, não é? De onde essas pessoas tiraram essas ideias mirabolantes? Com certeza é de uma visão completamente distorcida e antibíblica do livro de Apocalipse, das profecias em geral da Bíblia. E por que esses autores, essas empresas, elas fazem isso? Bem, essas ideias distorcidas geralmente nascem de cristãos que apresentam as profecias de Deus de uma maneira equivocada. E isso tem causado muita confusão no mundo. Você sabia que as pessoas estão intensamente interessadas sobre os últimos eventos? Existem muitas pessoas sinceras que são curiosas. Elas querem conhecer a verdade. Nos sites, se você procurar a palavra Apocalipse, fim do mundo, você vai ver que milhões de pessoas estão buscando essas respostas. Qual será o destino da humanidade? O que o futuro nos reserva? O livro maravilhoso, os livros, de Daniel e Apocalipse, são a voz de Deus para os últimos dias. Eles apresentam uma visão correta, uma visão equilibrada dessas profecias, que apontam a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele que tem em suas mãos o controle da história. É claro que os últimos acontecimentos têm despertado realmente mais interesse. Pandemia, guerras, rumores de guerras, violência, corrupção, a maldade humana sem limites, tragédias naturais, crise econômica,
O mundo está em uma grande expectativa. E que oportunidade que nós temos, meus irmãos. Que oportunidade de mostrar a verdade para eles. Uma verdade que traz esperança. Não é uma verdade apenas para satisfazer curiosidade, para causar sensacionalismo, para nos levar ao ridículo. Não. A verdade de Deus cura. A verdade traz paz para a nossa alma. Então, eu quero ler um outro texto aqui, que é sobre Babilônia e sobre o papel do povo de Deus no tempo do fim. Veja, meus amigos, em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 a 4, nós lemos assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Meus amigos, infelizmente, muitos cristãos só conseguem ver o anúncio da queda de Babilônia nesse texto. Eles só conseguem ver aí os demônios, o covil de demônios, o fogo que vai cair sobre ela, mas não conseguem ver o papel do povo de Deus no tempo do fim. Esta voz de esperança, essa voz potente que faz um convite e um alerta para que os filhos de Deus que estão em Babilônia possam se unir à igreja remanescente. Então, o livro vai dando esta ênfase, esse capítulo, que nós somos os mensageiros de Deus e nós devemos iluminar a terra com essa voz de esperança para chamar o povo de Deus que está ali em Babilônia. O objetivo desse texto não é trazer polêmica, trazer desunião e levar-nos ao ridículo. Não. O objetivo desse texto, que isso foi escrito para nós, Apocalipse foi escrito para o povo de Deus, então você tem que se enxergar nesse texto. Você é essa potente voz. Como você está anunciando? Nos dias de Daniel, haviam duas vozes também. Uma voz equilibrada, uma voz que falava a verdade, e havia uma outra voz, uma voz popular. A voz popular era a do profeta Ananias. E a voz mais equilibrada, a voz verdadeira, o profeta que era o embaixador de Deus era o profeta Jeremias. Hoje, para nós, é muito fácil identificar quem está com a verdade. Mas nos dias de Daniel não foi tão fácil assim. Porque o profeta Ananias, profeta entre aspas, ele tinha uma mensagem muito gostosa de se ouvir. Uma mensagem popular, uma mensagem que resolvia rapidamente os problemas dos judeus que estavam exilados em Babilônia. A profecia diz assim, em Jeremias 28, 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Ah, meus amigos, essa mensagem, ela era empolgante, né? 2 anos, a gente volta para casa? Sim, podem se unir aos egípcios, vamos tocar fogo em Babilônia, vamos causar uma rebelião aqui e vamos transtornar o ambiente porque temos que derrotar a Babilônia e sairmos imediatamente. Essa era a mensagem de Ananias. Era a mensagem que o povo queria ouvir, mas era uma mensagem que trazia desunião, que trazia perseguição desnecessária, opróbrio. Era uma mensagem mentirosa. Não era isso, não era essa a voz de Deus para o povo e nem para a Babilônia. Ao contrário, o profeta Jeremias, o servo de Deus, ele tinha uma outra mensagem. Quando nós vemos lá em Jeremias 29, versículo 4 a 7 e o versículo 10, aí nós lemos assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas.
Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Você percebe a clara diferença entre essas duas revelações? O profeta Ananias falava de uma proposta muito imediatista, mas uma proposta que significava se unir aos inimigos dos babilônios, dos egípcios, na tentativa de derrotar imediatamente Babilônia, para que o povo de Israel, o povo judeu, pudesse retornar e reconstruir Jerusalém. Era uma mensagem popular. O rei de Israel e as pessoas, a maioria das pessoas, gostavam dessa profecia. Em contrapartida, Jeremias, o profeta, rogava aos exilados que vivessem de maneira ordeira no exílio, que buscassem a paz em Babilônia, que se estabelecessem ali, porque Deus só iria resgatá-los depois de 70 anos. O profeta Daniel deveria escolher qual visão ele ia aceitar. Ele ia acatar a voz de Jeremias, que era orar pela paz de Babilônia, ser uma voz de esperança em Babilônia, tentar salvar os sinceros de Babilônia, ou aceitar a mensagem do profeta Ananias. Toquem fogo na Babilônia, se unam aos egípcios, vamos destruir logo esse lugar. Bem, você precisa decidir também, meu querido irmão, minha irmã. Existem vozes de dissonância, pessoas que estão perdendo tempo e causando desunião na igreja, apresentando coisas que não estão de verdade na palavra de Deus. O texto de Apocalipse 18 nos conclama a ser essa potente voz. Deus tem filhos em Babilônia. Por que Apocalipse chama essa confederação de Babilônia, a Babilônia mística? Nós sabemos que no Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel, Babilônia era uma cidade opositora a Jerusalém. Nós temos no livro de Daniel duas cidades, Jerusalém, a santa cidade, onde estava o culto verdadeiro, onde estava o povo de Deus, onde estava o santuário de Deus, onde Cristo era pregado, através da simbologia do santuário. E nós temos um poder opressor, um poder inimigo, um poder que vem, um poder que destrói a cidade de Deus, que aprisiona e trata mal, persegue o povo de Deus, interrompe a verdadeira adoração, destrói o templo e cessa e faz cessar os sacrifícios. Por isso, o Apocalipse toma essa imagem de Babilônia, que foi aquele poder nos dias de Daniel, que oprimiu o povo de Deus, que fez cessar a verdadeira adoração, que levou o povo de Deus para o cativeiro, que tenta mudar a identidade do povo de Deus, que tenta forçar uma falsa adoração para o povo de Deus, que muda a lei de Deus. Esse símbolo, Babilônia passa a ser símbolo de um poder opositor ao povo de Deus nos últimos dias. Babilônia não é uma cidade literal que está falando aqui o profeta João no Apocalipse. Mas, claro, o símbolo foi extraído do profeta Daniel. Aquele poder opressor, aquela nação opressora. Hoje, o nome Babilônia é símbolo de uma confederação no tempo do fim, que vai fazer as mesmas coisas. Babilônia eclipsou o ministério de Cristo no santuário celestial. Ela atacou o ministério de Cristo, tornando na mente dos falsos adoradores eles são incapazes de ver o que Jesus Cristo está fazendo no santuário celestial. Ela deitou a verdade por terra. Ela atacou a lei de Deus, mudando o sábado do sétimo dia para um outro dia, um falso sábado, um domingo, um dia espúrio. Tudo isso, meus irmãos, Babilônia fez, e ela vai perseguir o povo de Deus
como fez Babilônia nos dias de Daniel. Mas o povo de Deus está sendo influenciado por Babilônia. Há pessoas sinceras em Babilônia hoje. E Deus ama essas pessoas. Deus quer salvar essas pessoas. E Deus vai usar você e a mim como instrumentos para que isso aconteça. Existem irmãos, talvez até bem intencionados, que ao compartilhar as boas novas, né? O Evangelho, ao falar do livro de Apocalipse, talvez sejam um pouco duros. Põe a ênfase na Babilônia, nesse poder opressor, uma igreja caída, e com essas palavras duras, acabam trazendo descrédito, desonra, acabam fechando portas. Nós temos que ser uma voz de esperança. A Babilônia mística também será destruída. Ela é um fenômeno temporário, diz a Bíblia. Ela vai cair. Mas assim como nos dias de Daniel, ela tinha o tempo certo para cair, a Babilônia mística também tem o seu tempo. Hoje você e eu devemos tomar uma atitude de intercessão. Com a nossa vida pregar para as pessoas que estão em Babilônia. Babilônia significa confusão. Essa confusão doutrinária, a confusão de igrejas, ensinando coisas que não estão baseadas no assim diz o Senhor. Muitos fazem para enganar conscientemente, mas muitos estão enganados. Muitos são sinceros, filhos de Deus e adoradores. Qual será a minha atitude? Qual será a sua atitude? Nós vamos apenas dar ênfase na queda da Babilônia? Será que essa é a parte do texto que mais chama a sua atenção? Ou você pretende iluminar a terra com a mensagem, com a sua própria vida? Meu irmão, minha irmã, Deus nos chama a iluminar o mundo com a sua glória, sendo uma voz de esperança. Se estivermos em comunhão com os céus, se buscarmos nessa manhã o poder de Deus, nós podemos fazer toda a diferença durante esse dia. Que tal se você e eu orássemos hoje por alguém? Que tal se você e eu hoje intercedêssemos por algumas pessoas que estão em Babilônia? Que tal se nós clamarmos ao Senhor neste momento, para que hoje, agora, já está chegando 6 da manhã, daqui a pouco nós temos que sair para as atividades. Que tal sairmos cheios do Espírito Santo para iluminar todos aqueles que estão ao nosso redor? Você aceita esse desafio? Escreva aí seu pedido de oração no nosso chat. Escreva aí o desejo que você tem. Escreva o nome das pessoas que você quer que intercedamos agora por elas. Deus está disposto a salvar seus filhos que estão na Babilônia. Deus vai salvá-los. Eles ouvirão a voz de Deus. E a voz de Deus será proclamada através de você e de mim. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nesse amanhecer a Tua palavra nos dá 2 vozes. Uma voz de mentira, uma voz de terror que traz confusão e traz descrédito e opróbrio para a Tua igreja. Mas uma voz de esperança, uma voz que ilumina, uma voz que mostra o caminho. Senhor, nós queremos seguir a Tua orientação. Eu quero ser essa voz hoje. E os meus ouvintes, Senhor, aqueles que nos acompanham nessa transmissão, eles tomaram uma decisão. O Senhor pode ler o coração de cada uma delas. O Senhor sabe do ardente desejo. O Senhor sabe os nomes que estão passando, os rostos que estão passando na mente de todos nós, de amigos, de parentes, de filhos, de pais, de primos, de irmãos que ainda estão na Babilônia. Mas Jesus Cristo morreu por elas, Senhor, e nós queremos resgatá-las. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida ilumine o caminho para que eles cheguem até Jesus e possam ser curados e possam ser salvos. Ó Deus, habita no meu coração e no coração de cada um daqueles que nessa madrugada estão acompanhando essa transmissão. Batiza-nos com o Teu poder, Pai, que sejamos uma bênção na vida de todos aqueles que entrarem em contato conosco. Abençoe todos os nomes que estão sendo escritos no chat nesse momento. Senhor, abençoe todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aí agora. O Senhor conhece aquelas vidas que estão lutando contra uma enfermidade. O Senhor conhece os Teus filhos que estão lutando para salvar o casamento. O Senhor conhece os Teus filhos que estão lutando para ter uma vida digna, para buscar um emprego
para resolver os problemas financeiros. O Senhor sabe, Senhor, daqueles que estão lutando contra o pecado. Pai, nos dê graça, nos dê força, nos dê a vitória, pois nós te rogamos. É no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus abençoe a todos. Amanhã, pastor Laurentino Andrade, direto da Assuma, vai estar trazendo a mensagem de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você. Nos vemos amanhã. Um grande abraço.